Eu, por minha vez, eu vou um pouquinho mais longe. Eu vou tentar encontrar a identidade de um discípulo. E para falar a verdade, saber qual é a nossa identidade como do Senhor Jesus. Cada um de nós aqui tem uma identidade, não tem? A sua identidade pode ser militar, a sua identidade pode ser da aeronáutica, a sua identidade pode ser de estado diferente. Mas você tem uma identidade. Essa identidade, o nosso dicionário, o Aurélio, define como: identidade é circunstância de um indivíduo ser aquele que se diz, ou ser aquele que os outros presumem ou pensam que ele seja. Se você não escutou, circunstância de um indivíduo ser aquele que se diz, ou ser aquele que os outros presumem que ele seja. Identidade é a sua prova que comprova quem você é. Poxa, identidade é tudo isso? E a identidade de um cristão, a identidade de um discípulo, qual é? Fiz essa pergunta para mim durante uns 15 dias. Que identidade eu posso encontrar de um discípulo verdadeiro de Jesus? Para falar a verdade, a identidade, ela tem que ser a cópia fiel de Jesus Cristo. Concorda comigo? Afinal, somos discípulos de Jesus. E nós temos que ser parecidos com o Mestre. Mas eu queria ir além. Eu queria saber quanto tempo está para se formar a identidade de um discípulo. E eu comecei a pensar em cada um de nós, como cristão. Você, meu irmão, foi evangelizado. E provavelmente a pergunta que eu vou fazer hoje aqui vai ter muita gente que vai dizer que já foi. Você foi evangelizado há 5 anos, há 6 anos, há 10 anos, há 20 anos. Tem alguns aqui que já chegam à casa de quase 30 anos na fé. Mas sabe o que é interessante? Você foi evangelizado, foi perguntado, foi lido a Bíblia com você, foi pregado, foi colhido o seu arrependimento, foi declarado. Mas algo ficou faltando no processo. Depois do batismo, levanta a mão se você teve um discipulado de mais de 1 ano. Tem algo que está faltando, não está? A igreja tem visado isso, tem buscado discipular os irmãos. Dia de domingo tem a sala do Marcos Paulo, na aula dominical, que é discipulado. E ajuda, não ajuda? Mas, se você lembra bem da mensagem, a mensagem do Danilo, semana passada, tinha que tema? Alguém lembra? Pode falar alto, está gravando, vão escutar. Danilo, por favor, qual era a mensagem da semana passada? Obrigado, Franzé. Obrigado, Danilo. Tem que ser discípulo para fazer discípulo. E aí vem uma pergunta. Quanto tempo demora para se formar um médico? A faculdade de medicina, se não me engano, são quase 8 anos, não é? Quanto tempo demora para formar um administrador de empresas? 4 anos, no mínimo. Quanto tempo se demora para formar um advogado? Quanto tempo demora para se formar um discípulo? Essa pergunta é boa, né? Se você não sabe quanto tempo demora para formar um discípulo, então você tem que olhar o que Jesus ensinou. A altura e semelhança de Jesus. Mateus capítulo 28, Jesus dá um mandamento, não dá? Versículo 19 e 20. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ponto final.
Tá certo o texto? Tem uma vírgulazinha, né? E depois da vírgulazinha, continua uma sequência. Ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Presta atenção, irmão. Tempo para formar é o que todo mundo precisa. Foi investido para você ser um professor, foi investido para você ser um cristão. E a pergunta é: você está disposto a investir para ser um discípulo? Afinal de contas, pela contagem que eu fiz, quase todo mundo aqui precisa de discipulado. Se nunca fez, precisa. Concorda comigo? Mas vamos olhar para a vida de alguém que já fez um discipulado. Vamos olhar para a vida de alguém que já conviveu com Jesus. Fez um discipulado tão forte que transformou a sua vida de uma tragédia a um triunfo, de decepção à glória de Deus. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. A partir do versículo 8. Lucas capítulo 5, a partir do versículo 8. E vendo isso, Simão Pedro postou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois o que espanto se apoderara dele, e de todos que estavam com ele por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E Jesus disse a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo o que tinham e o seguiram. Primeira lição básica de um discípulo que aprendeu com Jesus: deixe tudo que atrapalha e siga a Jesus. Pedro fez isso na prática. Se você não lembra o contexto desse texto, ele é mais ou menos assim. Eles tinham passado a noite pescando, ou melhor dizendo, tentando pescar, e não tinham obtido nada. Estava uma tristeza só. Nossa, tanto trabalho, sono, noite perdida, e nada para poder levar para casa. E Jesus chega para eles e diz: olha, lança a rede de novo. Não, Senhor, eu sou pescador experiente, eu sei o que eu estou dizendo, eu sei o que eu estou fazendo. Não, lança de novo. E eles ficaram tão maravilhados que disseram: esse homem tem poder, esse homem pode ensinar, esse homem pode fazer. A primeira lição dessa manhã é que a identidade de um discípulo, ela permite que você siga Jesus. A identidade de um discípulo verdadeiro faz com que você afaste o que atrapalha e vai direto a Jesus. Mas você vai me perguntar: Wellington, a vida de Pedro não foi esse mar de rosas. A vida de Pedro não foi tudo isso. A vida de Pedro não foi só fidelidade. E aí é o que mais se assemelha conosco. Quando a gente fala de um discipulado, as pessoas pensam: é algo impossível, é algo inalcançável, porque apenas Jesus foi o melhor em oferecer discipulado para alguém. Mas não, o discipulado ele pode ser humano, claro, com a visão e com o objetivo de levar as pessoas a serem parecidas com Jesus. Mas sabe o que é mais interessante? Quando eu pego o exemplo da vida de Pedro, eu mostro que ele é igual a cada um de nós. Pedro era ignorante, Pedro era bruto, Pedro era impaciente, Pedro era de ânimo renovado, Pedro era empolgado, Pedro, ele era parecido com cada um de vocês, ele era parecido comigo. Ele tinha virtudes, ele tinha defeitos.
Ele tinha tudo aquilo o que um ser humano pode ter. E está aí o talvez de ele ter sido um discípulo que mais aprendeu com Jesus. Você pode até duvidar, mas será que Pedro aprendeu com Jesus? A lição mais primordial que Pedro aprendeu com Jesus foi dada através de um erro. Foi dado através de um pecado. Ou melhor dizendo, 3 pecados. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo 31. Lucas capítulo 22, versículo 31, vamos ler. Disse também o Senhor a Simão: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. E lhe disse: Senhor, e lhe respondeu Simão: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão, até a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não mais que o galo cante hoje 3 vezes, tu me negarás. Como é que você me diz, Wellington, que um discípulo que foi tão fiel a Jesus pode tirar a lição de um pecado? Pode tirar a lição de um erro? Tem um provérbio no mundo que diz que o sábio é aquele que aprende com o erro de si mesmo? Não. Sábio é aquele que aprende com o erro dos outros, não é? É interessante. Simão Pedro estava naquele momento pronto para errar, pronto para pecar. E quem convivia com Jesus naquela época, provavelmente os 12 discípulos ficaram olhando. Não, Simão é o cara mais convicto, é o cara que vai adiante. É ele que anima, é ele que junta, é ele que busca. Simão Pedro é pecador igual a mim e a você. E eis que o pecado superabundou na vida de Simão nesse momento. O pecado tomou de conta. E o pecado tomou de conta, e aí é interessante notar a sequência da traição. E ver o quanto isso é parecido com a vida de alguns cristãos que infelizmente se afastaram na fé, ou de qualquer um de nós quando se sente fraco espiritualmente. Presta atenção como. Continue, vamos até o versículo 31. Lucas capítulo 22, do versículo 31. A partir do versículo 54. Lucas capítulo 22, a partir do versículo 54. Então, prendendo, o levaram e meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia Jesus de longe. Quando você vai conversar com alguém que está fraco, a primeira conclusão que você chega é que essa pessoa está seguindo Jesus de longe. Não é só a presença dela no culto que nos faz falta. É a presença dela diante do Senhor que faz falta. A pessoa que nega a Jesus, o primeiro passo da negação de Pedro é talvez o primeiro passo de todo aquele que se afasta de Jesus. Ele começa a seguir Jesus de longe. E como é que segue Jesus de longe? Eu estou na igreja todo domingo, mas eu não leio a Bíblia na semana. Eu estou na igreja todo domingo, mas eu não oro com a minha esposa nem com meu filho. Eu estou na igreja todo domingo, mas eu não trabalho evangelizando nem discipulando ninguém. Meu irmão, isso é seguir Jesus
de longe. Você ainda não escutou o galo cantar, mas você já está negando a Jesus. A partir do momento em que você deixa de fazer o que é essencial para Jesus e começa a dizer: não, depois eu leio, depois eu faço o meu devocional. Não, hoje não tem problema faltar uma reunião de oração, não tem problema faltar uma vigília. Hoje não tem problema chegar no culto atrasado, afinal de contas, no começo é só a escola dominical. A minha obrigação é com o culto. Está errado. É um momento de igreja, é um momento de celebração, é um momento de investimento, é um momento de estar perto de Jesus. Não desperdice isso. Esse foi o começo do erro de Pedro. Seguir Jesus de longe. Mas sabe como é que se deu a sequência da traição? De perder a identidade com Cristo? É quando Pedro nega pela segunda vez. Observe comigo a partir do versículo 55 ao 58. Vamos ler? Versículo 55. E havendo acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou Pedro entre eles, na roda em que estavam sentados. E como certa criada vendo, esse assentou do fogo, pusesse os olhos nele e disse: esse também estava com ele. Porém Pedro negou dizendo: mulher, não o conheço. Em algumas traduções diz que Pedro negou veemente. Ou seja, negou com convicção. Eu não o conheço. Segunda traição. Segunda perca de identidade com Jesus. Depois de perder por estar longe em Jesus, se perdemos quando nos sentamos com as pessoas erradas. Quando começamos a andar com as pessoas erradas. E aí vem uma pergunta que eu acho que vale para toda a igreja. Se os seus melhores amigos estão fora da igreja, repense o seu cristianismo. Se os seus melhores amigos estão fora da igreja, repense o seu cristianismo. Porque aqui não são amigos, são família. Porque aqui não são amigos, são irmãos. Porque aqui não são amigos, são companheiros de batalha espiritual. Repense o seu cristianismo. Salmo 1 diz o quê? Bem-aventurado o homem que não assenta na roda. Essa é a sequência da traição. É quando deixamos de estar em comunhão e passamos a estar na multidão. Interessante, né? Toda pessoa que se afasta de Cristo deixa de estar em comunhão e vai para a multidão. Se você foi evangelizado com aquele estudozinho de figuras, você vai lembrar de dois caminhos. Um caminho bem estreito, que passa de um em um, e um caminho bem largo. Não é, Léo? O Léo lembra, achou curioso isso. A sequência da traição se dá quando, depois de acompanhar Jesus de longe, perdemos a identidade com Jesus porque estamos dando mais importância em andar com as pessoas erradas. E que identidade de cristão é essa, Wellington? Que identidade de Pedro é essa? É uma identidade que é parecida comigo e com você. Afinal, cada um de nós nunca viveu um cristianismo que é só apontando para cima. É um cristianismo foguete. Eu sempre comparei a caminhada cristã como subir escadas. O importante é subir um degrau por vez, mas subir bem feito, para não voltar 3, 4 ou não sair bolando, caindo escada abaixo. Um por vez, gradativo, saudável e contínuo. É esse o cristianismo que tem a identidade de um discípulo. É esse o cristianismo que Jesus quer para a sua vida. E foi esse o cristianismo que Pedro começou a enxergar em meio ao seu pecado. E como é que esse Pedro conseguiu mudar?
como é que Pedro conseguiu mudar. Acompanhe comigo a mudança de Pedro, de um discípulo covarde, medroso, a um discípulo que sentiu o olhar profundo de Jesus sobre a sua vida. Versículos 61 ao 68. Vamos lá. Versículo 58. E pouco depois, vendo o outro, disse: Tu és também dele. Mas Pedro disse: Homem, eu não sou. E passado quase 1 hora, afirmava dizendo: Também esse verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dize. E logo estando ainda a falar, cantou o galo. E virando-se, Jesus olhou profundamente para ele. E Pedro lembrou-se das palavras que Jesus tinha lhe dito: E antes que o galo cante hoje, 3 vezes me negarás. E saindo dali, Pedro chorou amargamente. Os olhos de Jesus veem mais do que você imagina. Os olhos de Jesus veem mais do que você imagina. Jesus, no momento em que olhou para Pedro, não estava vendo só a negação. Jesus não estava vendo só a boca, as palavras proferidas por Pedro. Jesus estava vendo o conjunto do tudo. A identidade sendo negada. Alguém que falava com tanta veemência dizendo: Senhor, vou contigo até para a morte. Estava dizendo naquele momento: eu nego essa identidade. Eu nego que conheço esse Jesus. Eu nego que andei com ele. Eu nego que eu preguei com ele. Eu nego a minha identidade de Cristo. Simplesmente para não morrer. Simplesmente com medo. Simplesmente para entregar. Wellington, você disse que ia falar sobre identidade cristã. A identidade de um discípulo. Por que você está falando da identidade de Pedro? Mostrando esses pontos. Porque, meu irmão, na caminhada de cristã, às vezes, cada um de nós chegamos a pontos tão extremos que fazemos que nem Pedro. Eu vou negar, eu vou sair, eu vou para qualquer outro lugar. Mas eu tenho vergonha dos irmãos. Eu tenho vergonha de Jesus. Eu tenho vergonha disso, eu tenho vergonha daquilo. E você vai e se afasta. Você vai e deixa da comunhão. Você vai e perde a identidade de discípulo de Jesus. Simplesmente porque você seguiu o passo da traição. Mas sabe o que é interessante da história de Pedro? É que a história de Pedro não para por aí. A identidade de Pedro me mostra que cada um de nós pode chorar amargamente, mas o dia seguinte pode ser maravilhoso. Basta só a gente querer. Atos capítulo 2, por favor, abra sua Bíblia lá. Atos capítulo 2. O mesmo discípulo que havia negado Jesus 3 vezes, que chorou amargamente, que sentiu a dor, o sofrimento e principalmente a decepção de ter negado a Jesus, foi o discípulo que promoveu a maior reviravolta. Foi o discípulo que, com palavras cheias do Espírito Santo, proclamou as seguintes frases. Atos 2, versículo 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse: Varões judeus, e todos que habitai em Jerusalém, seja isso notório entre vós, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo essa a 3ª hora do dia. Mas isso é o que foi feito pelo profeta Joel, que nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que o meu espírito derramei sobre toda a carne, e vós e vossos filhos profetizarão,
os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos de Deus. E também o meu espírito derramei sobre vós, e vocês serão os meus servos, que naqueles dias profetizarão. Eu não sei se você entendeu. Pedro negou a Jesus, Pedro se arrependeu, mas talvez seja o discurso mais eloquente de pregação da palavra de Deus. Atos capítulo 2, versículo 14, Pedro fala para uma multidão perante o sinédrio e diz: olha, a esse Jesus que vocês crucificaram, ele é Senhor e Mestre. A identidade de um discípulo, ela pode ser recuperada quando tem um arrependimento verdadeiro, quando se tem derramamento na presença do Senhor, quando se tem unção, quando se tem Espírito Santo. Cada um de nós tem que buscar incessantemente a ação do Espírito Santo sobre nossas vidas. Jesus tem nos concedido dia após dia alegria, motivação. E sabe de uma coisa, meu irmão? A sua identidade é essa, de alguém escolhido por Deus, de alguém ungido para abençoar, de alguém escolhido para multiplicar. Na minha sala, na sala que a gente trabalha a escola dominical, é engraçado. Uma coisa eu faço toda semana. Eu comecei a estipular metas para a semana seguinte. Metas? Que metas que um cristão pode estipular, Wellington? Vamos lá. As pregações falam sobre temas diferentes, não é? Então, por exemplo, a pregação do Danilo semana passada foi sobre discípulo, não foi? Ser um discípulo. Tem que ser para poder fazer. Então, o desafio dessa semana é: como eu posso ser discípulo de Jesus essa semana? 3 pontinhos. Semana que vem, cada um deles tem que dar um testemunho, os primeiros minutos da aula, do que conseguiu realizar sendo discípulo de Jesus. E é interessante que fica aquela brincadeira. Opa, quem é que fez? Quem é que não fez? E engraçado é que eu sou chato para cobrar. Irmão, fez. E o bom, irmãos, é que começou como uma brincadeira, mas eu coloco como meta. Cristianismo não é para viver como uma música bem antiga que foi falado, é mais ou menos assim: estava à toa na vida e foi passando as coisas, passando-se tudo perdeu, enfim a morte chegou. É mais ou menos assim a música, né? Tem muita gente que não tem legado, tem muita gente que esquece o que viveu no cristianismo, mas principalmente no que pode fazer. Jesus tem te ungido para abençoar. Jesus, assim como Pedro, quer te usar para proclamar, para servir a Deus como identidade. A nossa identidade cristã, dia após dia, ela é autenticada. Dia após dia, Jesus prega um selinho lá: aprovado. Foi servo bom e fiel. Aprovado. Dia após dia, às vezes esse carimbo não é obtido, mas é os dias que eu peco, é os dias em que eu erro mais do que eu acerto. E ao mostrar o exemplo de Pedro, irmão, eu mostro que Pedro é igual a cada um de nós. E como Pedro conseguiu se tornar o mártir da igreja? Primeiro, ele se arrependeu. Segundo, ele praticou tudo aquilo que Jesus entendeu. Jesus conseguiu formar em Pedro a verdadeira identidade de um discípulo, a verdadeiro caráter de Cristo. E essa é a minha pregação. Essa é a mensagem de Pedro. Essa é a mensagem de Jesus. Que o caráter de Cristo possa prevalecer na vida de cada um de nós, em espírito e em verdade. Amém? Vamos orar.